Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos estudar então? Os objetivos da nossa aula de hoje são: vamos ler textos informativos sobre comidas que combinam. Que comida que combina? Localizar informações explícitas no texto e inferir informações implícitas no texto. E aí, pessoal? O arroz é em cima do feijão ou é o feijão em cima do arroz? Essa briga tem aí na sua casa também? Pois é, né? Gostos diferentes. Arroz e feijão combinam? Quando o assunto é alimentação adequada e saudável, esses são dois alimentos que combinam. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, uma publicação do Ministério da Saúde, o arroz e feijão são alimentos de origem vegetal que se complementam sob o ponto de vista nutricional. Quiz já para você. Sob o ponto de vista nutricional, é possível afirmar sobre o arroz e o feijão que, letra A, são produtos de origem mineral que se complementam? São produtos de origem animal que se complementam? São produtos de origem vegetal que se complementam? São produtos que não se complementam? É claro que a letra D você já descartou, porque no texto diz que eles se complementam. E você sabe também que o arroz e o feijão, nós plantamos o arroz e o feijão, cresce, né? E depois nós colhemos. Portanto, eles são de origem vegetal. É isso aí, mandou muito bem. Essa combinação faz parte do grupo de alimentos minimamente processados, ou seja, eles passam por processos mínimos de modificação, como limpeza, remoção de partes indesejáveis, secagem e embalagem. Como assim, professora, remoção de partes indesejáveis? Às vezes, né, porque é um produto, ele seca lá na roça e tal, vem com cisco, vem um produtinho quebrado, um grãozinho quebrado, então é tirado dali. Vem uma terra e um produto, né? Remoção de partes indesejáveis. Atividade 1 para você. Essa combinação faz parte do grupo de alimentos minimamente processados, ou seja, passam por processos mínimos de modificação, como limpeza, remoção de partes indesejáveis, secagem e embalagem. Por que o arroz e o feijão fazem parte do grupo de alimentos minimamente processados? É só ler o texto de cima que você já consegue responder. Respondeu?
Importante que a sua resposta não seja só para cumprir tabela aqui, né, pessoal? Importante que a sua resposta seja para que você consiga organizar o seu pensamento por escrito, que o seu interlocutor compreenda o que você escreveu. Então, quando é que nós vamos começar, vamos conseguir fazer isso? Fazendo essas respostas bem formuladas. O arroz e o feijão passam por processos mínimos de modificação, como limpeza, secagem, remoção das partes indesejáveis e embalagem, ok? O arroz é o principal representante do grupo dos cereais no Brasil. Seu consumo mais frequente é na mistura com o feijão. Mas sendo um alimento extremamente versátil, ele também é consumido em preparações com legumes, verduras, ovos e carnes, bem como em receitas como risoto, arroz à grega, arroz de cuchá, arroz carreteiro, galinhada e Maria Isabel. Então vejam, tem vários pratos que, dependendo da região, eles são típicos daquela região. Para nós aqui, você não sabe o que é Maria Isabel? É arroz com carne seca. Então, não é uma comida típica da nossa região. Mas a galinhada o risoto o arroz à grega tá ok? Além dos pratos salgados, o arroz também é ingrediente de doces tradicionais brasileiros, como o arroz doce ou o arroz de leite. Uma delícia, né? Atividade 2 para você. O arroz é um alimento extremamente versátil. Versátil quer dizer que ele combina com vários outros alimentos. Ele também é consumido em preparações com legumes, verduras, ovos e carnes, bem como em receitas como risoto, arroz à grega, arroz de cuchá, arroz carreteiro, galinhada e Maria Isabel. Perguntar: por que o arroz é extremamente versátil? Eu te espero.
Respondeu? Sim, era só olhar no texto de cima, né? E fazer aí as inferências necessárias. Por que o arroz é extremamente versátil? É extremamente versátil porque também é consumido em preparações como legumes, verduras, ovos e carnes, bem como em receitas como risoto, arroz à grega, arroz de cuchá, arroz carreteiro, galinhada e Maria Isabel, ok? O feijão também não fica para trás. Para quem está acostumado apenas com o tradicional feijão de caldo, saiba que essa leguminosa vai bem com tutua mineira, feijão tropeiro, feijoada, sopa de feijão e serve até mesmo como base para o famoso acarajé. É como nós falamos, o feijão ele é muito, né, consumido no Brasil e dependendo da região faz uso diferente. Nossa região, por exemplo, é muito do feijão de caldo e da feijoada, né? Sopa de feijão também nós temos. Agora em outras, por exemplo, ele vai de base para o acarajé, que não é uma comida típica da nossa região, mas é uma delícia também, né? Vale lembrar que o Brasil é riquíssimo em variedade de feijões. Alguns exemplos, o preto, o branco, o mulatinho, o carioca, o fradinho, o feijão fava, o feijão de corda. Também é muito regional. Na nossa região, feijão preto, feijão branco, o carioca são os mais consumidos, né? Feijão com arroz ou arroz com feijão? E não é a mesma coisa, professora? E não, né? Feijão com arroz significa que você coloca mais feijão do que arroz no prato. Arroz com feijão, você coloca mais arroz do que feijão. Interpretação de texto, jogo das palavras. O arroz é uma fonte importante de carboidratos, fibras, vitaminas, principalmente do complexo B e minerais também. Combinado ao feijão, eles constituem também fonte de proteína de excelente qualidade. Arroz e feijão juntos, proteína de excelente qualidade. Por conta da composição rica em carboidratos, proteínas e fibras, o arroz com feijão ajuda na saciedade, ou seja, você que é um adolescente, se você comer, né, na sua refeição arroz e feijão, você não vai buscar logo depois do almoço, depois do jantar, comida para comer, porque você vai se sentir saciado. Melhor ainda, quando ambos são preparados com pouco sal e gordura, mas com temperos caseiros como cebola, alho e ervas em abundância. Ou seja, né, para ter um feijão e arroz bem saboroso, não precisa grande coisa. Temperinho caseiro é o recomendado. Mas além de saudável, o consumo do arroz e feijão, juntamente com outros alimentos in natura e minimamente processados, tem como consequência natural o estímulo da agricultura familiar e da economia local. Como que é isso? A agricultura familiar é quando uma família planta na sua área rural, colhe e vende seu produto ali. Não precisa que os filhos saiam para ir morar em grandes centros, eles ficam ali com os pais, com os familiares e conseguem sobreviver com qualidade de vida. Então, o arroz e o feijão, eles incentivam esse tipo de agricultura, que é a agricultura familiar. Ainda podem produzir e vender, por exemplo, para o governo, para que o governo mande de volta como merenda escolar. Lá na sua escola, eu tenho certeza que os produtos que você consome, esses perecíveis, eles são da agricultura familiar. E se a agricultura familiar produz e o governo compra, ou a própria comunidade compra, nós estamos incentivando a economia local. E aí, as pessoas não precisam ir para os grandes centros para comprar o que precisam. Podem comprar por ali mesmo, né? Favorece formas solidárias de viver, produzir e contribuir para a promoção da biodiversidade e para a redução do impacto ambiental na produção e distribuição dos alimentos. Ou seja, tem laranja na merenda? Não precisa vir suco de laranja lá, não sei de onde. Vai consumir a laranja in natura. Ou seja, não tem transporte, não tem grandes movimentos aí nas estradas, porque a merenda está pertinho do consumidor. Da atividade 3, qual alternativa não corresponde aos alimentos arroz e feijão juntos? Eu vou te dar um tempo para responder, leia as alternativas e eu já volto.
Respondeu? Ah, você tinha 3 corretas? Pois é, pessoal. Olha o que diz o enunciado. Qual alternativa não corresponde aos alimentos arroz e feijão juntos? Ou seja, temos 3 que correspondem e uma que não. Letra A, são fonte de proteína de excelente qualidade? Sim. São alimentos de alto poder de saciedade? Sim. Letra C, estimulam a agricultura familiar e a economia local? Sim. Não reduzem o impacto ambiental? Não, reduz sim. Então, é essa aqui que nós vamos marcar. Tá aqui, não reduzem o impacto ambiental, é a alternativa que não corresponde. Feijão com arroz ou arroz com feijão? Os alimentos in natura ou minimamente processados, além das preparações feitas a partir deles, possuem um alto poder de água em sua composição. Um prato de feijão com arroz, por exemplo, é constituído de 2/3 de água. Você sabe o que significa 2/3 de água? Pois é, imaginemos que temos tudo isso no feijão com arroz, tá? Num prato de feijão com arroz. Isso aqui é água. Vejam quanta água esses alimentos têm quando cozidos, né? Atividade 4. 2/3 de água em um prato de arroz e feijão significa que letra A, B, C e D para você ler, encontrar a resposta e eu já volto para nós conferirmos. Respondeu? Ah, você está bravo comigo porque tem coisa de matemática e língua portuguesa? Pois é, pessoal. Você percebeu que as disciplinas, elas se complementam também? Se você não sabe como a fração, se você não sabe, você não consegue interpretar o que significam 2 partes de água e uma não de água, que no caso não é só o sólido, né? Vamos lá? 2/3 de água em um prato de feijão com arroz significa que é uma inverdade, pois há comida e não há água no prato? Nossa, nós sabemos que o alimento é cozido em água, ele fica hidratado, né? Tem maior proporção de água no alimento? Acho que sim. Letra C. Tem pouca água no prato de feijão com arroz? Não, tem muita água, até a parte de água é maior. Feijão e arroz cozidos não contêm água. É claro que eles contêm água, tanto é que eles hidratam, eles ficam maiores. Ou seja, a resposta correta é a letra B, tem maior proporção de água no alimento, tá? É importante a gente olhar a alimentação como um fator que vai além do que ela nos proporciona em questão de nutrientes que fazem bem à saúde, mas também como um elemento agregador
e de diversificação das formas como as pessoas se relacionam dentro de casa. Pois é. O que isso significa, professora? Significa que o alimento nos nutre, mas o momento que nós vamos fazer a refeição fala muito da nossa família. A nossa família se reúne à mesa, sentamos todos para comer. A nossa família, cada um, eu pego o meu prato e vou lá para fora, o outro pega o prato e vai para frente da TV, o outro pega o prato e vai lá no celular, o outro pega o prato e vai para o quarto. Estão vendo? Então, aqui ela está dizendo que o alimento, a alimentação mostra como as pessoas se relacionam. É importante, dá para fazer? No momento da refeição, não pega seu celular. No momento da refeição, deixa a TV do lado. No momento da refeição, se você puder, senta com seus familiares. Ah, mas lá em casa ninguém, não tem pai, não tem mãe, a tia, a avó, estão fora. Tudo bem. Dentro do possível, que é importante sentar, não olhar para a TV, não olhar para o celular, contar como foi seu dia, perguntar, ouvir as pessoas da família, porque às vezes, só de conversar um pouquinho, o laço já fica mais estreito e fica tudo muito legal. Isso depende muito da gente, tá certo? Olha só, pessoal, você já conhecia o arroz lá na lavoura? É assim, ó, ele dá em cachos, aí cresce, né, amadurece e depois é cortado. Olha a lavoura de feijão. A de arroz, ela é mais alta. A do feijão, ela é um pouquinho mais baixa. Mas aqui, esse feijão, ele está quase em ponto de colheita também, porque as vagens estão secas já. Aqui o arroz também está quase em ponto de colheita. E aí, colheu aqui, processou minimamente, vai para o nosso prato nessa gostosura. E que todas as pessoas do Brasil tem direito a um prato de comida, isso é um direito nosso, tá certo? Pessoal, hoje nós lemos textos informativos sobre a combinação perfeita, não só ao paladar, mas também à saúde nutricional dos brasileiros que gostam de feijão e arroz, ok, pessoal? Nossa aulinha termina por aqui, um beijo da prof, até a próxima aula.